Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca IADES. É a nossa primeira aula sobre essa banca e eu separei aqui questões de temas importantes tanto da banca IADES como também que são cobrados em outras bancas, tanto para a gente revisar alguns conceitos importantes como também para a gente entender um pouco do perfil da banca IADES. Antes da gente iniciar a aula propriamente dita, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo e você encontrará informações tanto sobre os nossos e-books como também do nosso curso online. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. No período contemporâneo, na educação física, surgiu o movimento ginástico europeu, pouco conhecido pela natureza cultural, política, científica e biológica. Durante essa época, uma escola apareceu com a missão de eliminar os vícios da sociedade, em especial o alcoolismo, além de possuir um caráter não acentuadamente militar, mas sim pedagógico e social. Essa descrição refere-se à escola e aí a gente relembra os métodos ginásticos europeus. Lá no nosso curso, inclusive, a gente tem uma aula trabalhando por completo essa temática dos métodos ginásticos europeus, mas de forma resumida nós temos quatro principais escolas. As escolas alemã e a escola francesa, que essas têm um caráter mais acentuadamente militar, um caráter de fato mais militarista. Nós temos a escola inglesa, que diferente dos outros movimentos ginásticos, foca mais nos esportes, no ensino do esporte propriamente dito, então é algo que vai além dos movimentos ginásticos, da ginástica propriamente dita. Temos aí a quarta escola, que é justamente a que a questão está retratando, que é a escola sueca. Diferente da escola alemã e da escola francesa, a ginástica sueca, apesar de trabalhar com os movimentos ginásticos propriamente ditos, muitas vezes com os movimentos com o peso do próprio corpo, a calistenia, alguns aparelhos, a gente tinha de fato uma ginástica mais pedagógica, voltada aí para a postura, tinha uma ginástica para mulheres, voltada para a beleza das mulheres e assim por diante. Inclusive, no Brasil, foi bastante defendida, principalmente pelo Rui Barbosa, já que diferente da escola alemã e da escola francesa, a escola sueca tinha um caráter mais pedagógico. O Rui Barbosa, inclusive, foi um grande defensor do método sueco aqui no nosso país. Então, pensando nessas características que o enunciado traz, que é uma escola que traz a missão de eliminar os vícios da sociedade, principalmente o alcoolismo, além de não possuir um caráter não acentuadamente militar, mas sim pedagógico e social, a gente de fato vai estar falando da escola sueca no movimento ginástico europeu. Então, primeira questão, alternativa B é a correta. Segunda questão, a competição é parte integrante dos jogos e deve ser direcionada para ações de aprendizagem e de valores humanos. No que tange aos valores a serem trabalhados nos jogos competitivos, assinale a alternativa correta. E aí é uma questão interessante, porque quando a gente fala de competição e cooperação no aspecto escolar, na educação física, normalmente a gente vai encontrar questões relacionadas aos jogos cooperativos, as características dos jogos cooperativos, as classificações dos jogos cooperativos, e essa questão aqui ela trabalha a temática de competição e cooperação, porém trabalhando os valores a serem trabalhados nos jogos competitivos. Então é uma questão interessante. Então vamos lá. No item A, ele fala que são valores a serem trabalhados nos jogos competitivos as dimensões como ganhar e perder, sucesso e insucesso, rejeição e aceitação, controle da ansiedade, amizade e respeito pelo adversário. E aí, de fato, nós já temos a alternativa correta dessa segunda questão. Nos jogos cooperativos, é muito mais fácil a gente identificar as suas características, os seus valores, já que todo mundo joga com todo mundo, buscando uma meta coletiva comum, não tem exatamente perdedores. Então, os jogos cooperativos é realmente mais fácil da gente identificar valores a serem trabalhados. Porém, nos jogos competitivos, a gente também pode trabalhá-los na escola, pensando exatamente nesses valores que o item A traz, Trabalhar dimensões como ganhar e perder, como lidar com a derrota, trabalhar essas questões de sucesso e insucesso, que em alguns momentos a gente vai
conseguir a vitória, porém, às vezes, o nosso adversário vai alcançá-la, e isso é normal do jogo, né? Em alguns momentos a gente ganha, outros momentos a gente perde, e isso é transportado também para situações da vida, a rejeição e aceitação, o controle da ansiedade nessa competição, a amizade, o respeito pelo adversário, né? Respeitar aquele adversário que você jogou contra, que naquele momento ali do jogo, de fato, vocês eram adversários, mas depois que encerra o jogo, vocês voltam à amizade de forma normal, né? Então, de fato, jogos competitivos podem ser trabalhados na escola pensando aí também nesses valores. Então, a alternativa A, de fato, já é a correta. No item B, ele fala que os valores deveriam ser os aspectos da motricidade, como equilíbrio, lateralidade, acuidade visual e agilidade, com o intuito de melhora das capacidades competitivas. Na verdade, não são valores a serem trabalhados, né? O aspecto da motricidade, como equilíbrio, lateralidade, acuidade visual e agilidade, não são exatamente valores que os jogos competitivos trazem. São capacidades motoras, de fato, né? São algumas características motoras, e não exatamente valores que os jogos competitivos vão poder trabalhar. No item C, fala não discutir acerca de derrota a fim de evitar desânimo e abandono das atividades desportivas. Na verdade, é o oposto, né? Nos jogos competitivos, a gente consegue trabalhar essa ideia da vitória e da derrota, né? Que em alguns momentos a gente vai ganhar, em alguns momentos a gente vai perder e está tudo bem. A ideia é justamente trabalhar como lidar com essa derrota e como lidar com os momentos de vitória também. No entender dimensões socioafetivas, como por exemplo, o entendimento da vitória como principal meio de sucesso e aceitação, e aí é falso, né? A ideia de se trabalhar jogos competitivos não é exacerbar essa ideia da vitória a qualquer custo, né? A vitória como principal meio do sucesso, mas sim trabalhar essas questões de vitória e derrota, sucesso e insucesso e assim por diante. Item E, fatores do desempenho atlético, como força, resistência muscular e capacidade aeróbia, entra no mesmo aspecto do item B, que na verdade não são valores a serem trabalhados, mas sim capacidades motoras. Não está correto justamente porque não são valores a serem trabalhados, como o próprio item A traz. Então, segunda questão, de fato, item A é o correto. Terceira questão, no ensino médio, além da experimentação de novos jogos e brincadeiras, esportes, danças, lutas, ginásticas e práticas corporais de aventura, os estudantes devem ser desafiados a pensar acerca dessas práticas e também item A, desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado com o corpo, mas não com a saúde, e aí é falso, né? O item começa todo correto, porém se torna incorreto quando fala mas não com a saúde. A saúde sim deve ser trabalhada através desse autoconhecimento e esse autocuidado com o corpo. Inclusive é uma das competências da educação física do ensino médio. Item B, assumir um estilo de vida inativo e os componentes do movimento relacionados à manutenção da saúde. Na verdade, a ideia é assumir um estilo de vida ativo, buscando justamente entender, né, compreender como que o exercício, como que as práticas corporais vão influenciar na manutenção e na melhoria da saúde. O item B também é falso. Item C, restringir a própria compreensão quanto aos fenômenos da gestualidade e das dinâmicas sociais associadas às práticas corporais. E aí é falso, já que a ideia é ampliar essa compreensão das práticas corporais, né, na dinâmica social, as práticas corporais como a linguagem de fato, como expressão corporal e assim por diante. Então a ideia não é restringir, mas sim ampliar essa compreensão. Entender, refletir a respeito das possibilidades de utilização dos espaços públicos e privados que frequentam para o desenvolvimento de práticas corporais, e aí é verdadeiro. Inclusive, uma das dimensões do conhecimento da educação física na BNCC é o protagonismo comunitário, né? Justamente refletindo aí sobre a utilização dos espaços, sejam públicos ou sejam privados, relacionados às práticas corporais. Então, item D é o correto dessa terceira questão. E no item E, ele fala em aprofundar os conhecimentos apenas no que se refere às potencialidades e não aos limites do corpo, e aí é falso, né? A ideia é aprofundar os conhecimentos no que se refere tanto às potencialidades como também aos limites do corpo. Então, de fato, terceira questão, item D, é o correto. Quarta questão, considerando que vários esportes recebem adaptações para competições
todos os níveis, é correto afirmar que, particularmente, o judô paralímpico acontece para o atleta com... E aí, a gente relembra que no esporte paralímpico, né, a gente vai ter atletas com três principais tipos de deficiência. Deficiências físicas, deficiência visual e deficiência intelectual. Então, o esporte paralímpico vai abranger atleta com esses três tipos de deficiência: intelectual, física ou visual. Das modalidades para atletas com deficiência visual, nós temos três que são exclusivas para atletas com deficiência visual: o judô, o futebol de 5 e o goalball. Entre todas essas modalidades, né, a gente vai ter várias adaptações. Por exemplo, o atletismo tem provas tanto para atletas com deficiência física, como intelectual, como também visual, assim como a natação. Porém, três modalidades são exclusivas de atletas com deficiência visual: o judô, o futebol de 5 e o goalball. Então, nesse caso, como a gente está falando do judô paralímpico, acontece para o atleta com deficiência visual. Nesse caso, quarta questão, o item C é o correto. E quinta questão, conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, divertir-se, recrear-se, entreter-se, ou ainda para desenvolver a própria informação ou formação desinteressada, participação social voluntária ou a livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Com base no pensamento do sociólogo francês Dumas Hédier, é correto afirmar que a descrição apresentada se refere a... E aí, é uma típica questão sobre o lazer, né? A gente vai ter várias dicas ao longo da questão que vão nos remeter ao conceito de lazer, né? Primeiramente, no final, ele já fala que é um pensamento do sociólogo francês Dumas Hédier, que é um dos grandes teóricos a respeito do lazer, mas também na própria descrição ele fala que é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Esses são conceitos fundamentais no conceito de lazer. E aí, mais importante ainda, a gente vai ter os famosos 3Ds de Dumas Hédier, né? Quando a gente fala do conceito de lazer por Dumas Hédier, a gente vai ter os 3Ds, que são divertir-se, o divertimento propriamente dito, o descansar-se e também o desenvolvimento pessoal. Então, nesse caso, né, no conceito aqui do enunciado, ele fala em repousar, divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda desenvolver a própria informação ou formação desinteressada. Então, ele traz um aspecto mais amplo, mas de forma resumida, a gente pode resumir nos 3Ds de Dumas Hédier, que é o descanso, o divertimento e também o desenvolvimento pessoal. Então, nesse caso, a gente vai estar falando, de fato, do conceito de lazer. A alternativa C é a correta dessa quinta questão. Com isso, finalizamos essa nossa aula trabalhando temas importantes, questões importantes que podem ser cobradas tanto pela banca IADES como também pelas diversas bancas do país. Qualquer dúvida, fico à disposição aqui no nosso canal do YouTube ou lá no nosso Instagram, @concurso CD Física. E lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.